pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Pode Integrar. Sou Ronaldo Trescente e nessa oportunidade estamos aqui para realizar o episódio de número 20. E tenho a honra aqui, de anunciar a presença do professor Dr. José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, mais conhecido como professor José Eustáquio, que é pesquisador e professor do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. É uma grande figura que a gente conhece, que eu conheci quando fiz a live de número 50 anos da Embrapa, o ano passado, e ele deu um suporte para o Dr. Eliseu Alves. Nos bastidores você não apareceu, mas nos ajudou, então gratidão. Passou um tempo, a gente está conseguindo trazer você aqui. O Dr. José Eustáquio é economista, muito conceituado, tem livros editados e trabalha aí com análise econômica do nosso agronegócio, da nossa agroindústria. Então, professor, seja muito bem-vindo, Muito obrigado por você estar aqui, abrilhantando o nosso trabalho, enriquecendo, para falar de um assunto tão relevante que é as nossas conquistas, os nossos desafios do agronegócio brasileiro. O Brasil é uma potência agrícola, fez essa mudança aí nos 50 anos. Você tem uma obra falando disso, e acompanha muito aí o Dr. Eliseu Alves, que é o nosso grande mentor da Embrapa. Mas eu gostaria então que você vai nos colocar esses pontos hoje aqui. E eu estou com uma expectativa muito grande para o nosso trabalho. E fizemos um trabalho recente junto, no Café com Agro, lá da FAP-DF, Senar-DF, e foi muito bacana. Então, estou muito feliz, muito grato por você estar vindo aqui. E então agora os seus cumprimentos aí aos nossos participantes. A alegria é toda minha, viu, Ronaldo? Muito obrigado por esse convite. Eu é que fico honrado de poder compartilhar um pouco de conhecimento com você. E eu te falo, viu, meu pai elogiou muito a sua fala na nossa última conversa. Ele gostou muito do seu ponto de vista, das suas colocações sobre o agro brasileiro. O agro é praticamente 1/5 do emprego do nosso país, representa 1/3 do produto interno bruto e 50% das nossas exportações. O que no passado era o patinho feio, hoje virou a galinha dos ovos de ouro, né? Maravilha, muito bem. Tem tanta coisa boa para falar do agro, professor? Uma bênção, isso numa transformação tão rápida. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, como de praxe aqui. Sempre a gente começa, então, querendo saber, quem é José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, Quem é o Dr. José Eustáquio? Bom, eu sou um Belo Horizontino, sou formado em Economia e Matemática, fiz mestrado e doutorado em Economia e me apaixonei pelo agro, embora tenha nascido no meio urbano, Minha família, é claro que todo brasileiro, de qual origem for, sempre tem uma ligação com o agro. Então, é claro que dentro da minha família eu também tive ligação com o agro, mineiro, café, Pão de política, pão queijo. de queijo, política café com leite, enfim. Então, não tem como a gente fugir. Mas na graduação, eu comecei a estudar economia e eu fiz um estudo sobre exportações do Brasil. Eu lembro que na época eu comprei os dados no Banco do Brasil, era um monte de folha assim, e eu tive que tabular à mão no Excel todos aqueles dados. Trabalheira medonha. E eu percebi que o agro se destacava ali no meio daqueles números. E eu resolvi aprofundar isso. E daí eu fui fazer o mestrado na Universidade Federal de Viçosa, estudei na UFMG, primeiramente, depois fui fazer o mestrado na Universidade Federal de Viçosa, onde no primeiro dia que eu encontrei com o meu orientador,
ele falou assim comigo: Eustáquio, o que que você vai estudar? Aí eu falei: não, professor, já que eu estou aqui, eu quero estudar o setor agropecuário, mas eu quero fazer algo inovador. Aí ele pegou um paper, me deu um paper falando da indústria, que a indústria inovava e tudo, e ele falou assim, ó, tenta aplicar isso aí na agricultura. Aí eu falei, missão dada vai ser missão Missão cumprida. cumprida. E aí eu fiz isso. Eu até comento que quando eu adaptei a modelagem de inovação tecnológica no setor agropecuário, os professores lá da Universidade Federal de Viçosa achavam que era um absurdo o que eu estava fazendo. E meu projeto, pasme, viu, Ronaldo? Ele foi rejeitado umas 7 vezes, porque nem os professores de Viçosa estavam acreditando naquilo que eu estava propondo. E aí, na última vez, eu falei assim: não, eu vou lá e vou fazer todas as modificações que eles quiserem. E de fato, cheguei lá, abri meu computador e fui modificando o projeto, virou um Frankenstein, não era o que eu queria estudar. Depois que eu apresentei o projeto e estava liberado para escrever minha dissertação, eu fui e fiz o trabalho e no final o projeto foi liberado, fiz o trabalho, foi um excelente trabalho e a minha vontade era que o trabalho pudesse concorrer ao prêmio, né? O prêmio da Sober, prêmio de economia, mas primeiramente o trabalho tem que ser indicado pela universidade e não foi. Porque mesmo depois de eu ter defendido, muitos ainda não acreditavam naquilo que eu estava Era tão propondo. inovador. Eu acho que era um pouco isso, que eu estava falando que no agro você podia inovar. E aí eu fui para Unicamp e basicamente eu peguei a mesma ideia e aprofundei lá na Universidade Estadual de Campinas e fiz meu doutorado. E eu não parei, continuei com a persistência e no final do meu doutorado a tese foi agraciada como melhor tese de economia daquele ano, em 2009, pelo Prêmio Brasil de Economia do Conselho Federal de Economia. Então, ali ou seja, eu já sabia que a ideia era muito boa no mestrado, mas teve que fazer um convencimento com as pessoas. Depois eu fui para uma outra instituição, continuei trabalhando aquela ideia, muitos criticando, e no final eu consegui essa proeza, né? Meu orientador no doutorado até falou: você não ia parar enquanto você não recebesse esse prêmio, né? Eu falei: é verdade. Tinha algum DNA, algum genzinho ali meio oriental, né? De persistência do japonês, né? Deve ser, porque é incrível, que maravilha. Ainda bem que você acreditou numa ideia, né? E, a, E seguiu. e aí, ô Ronaldo, pegando essa ideia, eu passei, né? Praticamente graduação, mestrado, doutorado, estudando economia. E todos os meus colegas, a maioria dos professores, não acredita que possa existir inovação tecnológica no setor agropecuário. Nossa. E a gente escuta cada absurdo, viu? Por exemplo, que é um setor marginal ao desenvolvimento econômico, ou seja, para um país se desenvolver, primeiro você desenvolve o setor primário, segundo, o setor secundário e, por último, o terciário. E só depois desse processo é que o país pode almejar um processo de desenvolvimento de primeiro mundo, quando, na verdade, essa subdivisão econômica, ela não existe, é tudo imbrincado. Então, por exemplo, recentemente teve uma colega da CNA que defendeu um estudo na UNB mostrando que quanto mais completa é a cadeia produtiva, quando eu falo completa, eu estou me referindo Organizada, né? Estruturada. eu tenho gente que vai fazer serviços, eu tenho gente que vai ofertar insumos, eu tenho os produtores. Quanto mais completa forem esses elos, maior é a capacidade daquele setor de atividade econômica gerar efeitos de transbordamento, aumentando renda, aumentando emprego e desenvolvimento econômico local. Perfeito. Então, não é eu tenho agricultura, depois indústria e depois serviço. Não, é tudo embolado e, é claro, Junto e misturado, como diz. junto e misturado. E você vai se especializar naquilo que você é bom. Então, se o Brasil é bom na produção agropecuária, a gente tem que dedicar esforços nesse sentido e não no contrário. Se eu não sou bom em, sei lá, produzir turbinas,
eu não vou dedicar esforço para produzir turbina, já que eu tenho que produzir soja. Exatamente. Biodiesel. Biodiesel. Eu estou falando de turbina, viu, Ronaldo? Porque eu escrevi um livro, né, junto com o professor Albert Fischler, que é eu acho que é o maior brasilianista hoje vivo. Né? Nós tivemos alguns outros, como o professor Eduardo Schuh, na área da economia rural, tivemos também o professor Werner Bayer, que estudou muito economia regional, e o professor Fischler, que ele está vivo, né, e estudou muito o Brasil, desde a década de 60 até hoje, trabalhou no IPEA, no instituto ao qual eu pertenço, e o professor Fischler, eh, a ideia da gente escrever esse livro é que eu fui fazer um pós-doutorado na Universidade de Colômbia em 2014. E quando eu cheguei lá, eu fui pegando essa guinada da inovação tecnológica, eu queria fazer um pós-doutorado com Richard Nelson. Richard Nelson é o papa da inovação tecnológica no mundo e ele trabalha muito com indústria. E aí eu mandei um e-mail para o Richard Nelson e falei, professor, vamos trabalhar isso? Aí ele falou, não, eu já estou mais velho, acho que é melhor você trabalhar com a professora Smita Sirinivas. Era uma professora mais jovem, indiana, que também trabalhava com ele e cooperava ali nos assuntos de inovação tecnológica. E eu fui trabalhar com a professora Smita. Quando eu cheguei na Universidade de Colômbia, no primeiro mês, nós escrevemos um artigo, que é Farms and Firms, mostrando a complexidade que tinha do processo de inovação tecnológica nas fazendas e comparando com as empresas. Urbanas, e aí eu falei assim, nossa, eu escrevi um paper em um mês, então no final de 12 meses, nós vamos ter 12 papers, nós temos um livro, eu vou escrever um livro com ela. Aí o que aconteceu? Ela recebeu uma proposta irrecusável para ir para a Europa, dar aula lá na Europa, e ela me deixou órfão. Mas foi um momento bom, viu, Ronaldo? Porque são coisas que acontecem na vida. Eu fui participar de um seminário que tinha lá na Universidade de Colômbia e tive a feliz ideia de conhecer o professor Fischler. E eu cheguei para ele no final eu lembro que teve uma discussão de agricultura no debate e ninguém sabia explicar a agricultura, principalmente a agricultura brasileira, né? Estados Unidos também tem uma moderna agricultura. Mas o professor Fischler, aí eu falei com ele, professor, vamos tentar escrever um livro explicando a questão da agricultura e comparando com a indústria. E o professor Fischler falou, não, top. E aí nós começamos esse projeto. Então, eu fiquei órfão e, ao mesmo tempo, eu tive a feliz coincidência... Ganhou um pai adotivo melhor. Isso, que legal. Foi muito bom. E aí, é aquela história também, né? A gente não pode desistir das coisas que a gente inicia. Exatamente. Normalmente, eu sempre falo, né? A pessoa, quando começa um projeto, ela não pode parar no meio do caminho. Ela tem que seguir até o final. E isso é uma característica minha. E aí eu me propus a escrever. Primeiro, eu me propus a fazer o pós-doc, buscando as melhores pessoas para me ajudar nesse projeto, né? Depois, eu tive essa feliz coincidência e não desisti do projeto. Eu ia escrever o livro com a professora, no final escrevi com o professor. Sim. E o livro, ele discutia, Ronaldo, os casos de sucesso de inovação tecnológica no Brasil. Quais eram? Petrobras, maior tecnologia de exploração de petróleo no fundo do mar, Embraer, né, indústria produtora de aeronaves no Brasil, que se tornou a terceira maior indústria de aeronaves no mundo, né? Então, era uma indústria bem sucedida. E qual que é o terceiro? O agronegócio. Então, imagino que é a outra com E, né? Isso, a Embrapa. A Embrapa. E aí, quando você compara Petrobras, Embraer e Embrapa, são 3 empresas diferentes, com 3 trajetórias distintas que mereciam um estudo aprofundado. Perfeito. Então, essa parceria com o professor Fischler foi importante para a gente explicar quais que eram a diferença em termos de inovação tecnológica desses 3 setores.
A minha principal motivação, Ronaldo, era mostrar para os meus pares economistas o quanto o setor agropecuário era inovador. Então, quando a gente pega a Petrobras, ela começa pública, ela tem ali na década de 90 uma mudança de estratégia de gestão, embora pública tenha uma gestão com um perfil mais privado, e depois, com a descoberta do pré-sal, a Petrobras se torna aí uma das maiores empresas produtoras e exploradoras de petróleo no fundo do mar, né? Os principais recordes de exploração foi obtido pela Petrobras ao longo aí das últimas décadas, né? Na Embraer, era uma empresa pública na sua origem, privatizou-se em 1994 e se tornou aí a nossa terceira maior indústria. E no caso da agricultura, quando a gente fala em Embrapa, a gente pensa, mas pera lá, qual que é a comparação da Embrapa com essas duas outras empresas? Embora seja empresa de pesquisa agropecuária, né? Embora tenha o nome empresa, é mais uma agência de fomento à ciência e tecnologia. Perfeito. Então, diferentemente dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos as universidades cumprem o papel muito forte de fazer essa pesquisa aplicada. Exato. E no Brasil, as nossas universidades, eu acho que elas desvirtuaram, né? Não sei, hoje está completamente desvirtuada a função de muitas das nossas universidades. Se isolaram, né? Criaram ilhas, talvez. Isso, e eu acho que a questão retórica, ideológica também prejudica bastante, porque aí Perfeito. você deixa de buscar as soluções dos problemas pragmáticos, né? A gente busca a solução de coisas que no final a gente vai ter uso, né? Sim. E a partir do momento que a gente começa a estudar o sexo dos anjos, a gente não está fazendo algo que a gente vai aplicar. É verdade. E a Embrapa, quando ela vem, a Embrapa, isso é uma coisa, as pessoas às vezes não entendem. A Embrapa foi criada em dezembro de 1972. O ato de instalação da empresa foi em abril de 1973. Só que a Embrapa foi pensada alguns anos antes. Vamos recordar, o Brasil vivia o milagre do crescimento econômico de 1968 a 1973. O Brasil crescia a taxas de 2 dígitos naquela época. Sim, era urbanização, indústria de veículos, né? Tudo aquilo que o Juscelino tinha iniciado, né? Isso, aquele processo começa ali na final da década de 50, né? E vai chegando, só que com o regime militar, em 64, a Casa Econômica foi organizada. Perfeito. Primeiro pela gestão Campos e Bulhões, e depois que você teve essa reestruturação das instituições econômicas, a partir de 68, quando Delfim Neto entra na pasta do Ministério da Fazenda, né, se torna o todo-poderoso, né, o dono do cacau, do cofre, aí ele pegou a casa organizada e a economia começou a crescer. E teve uma polêmica nessa época que era o seguinte, a pergunta que se fazia era, será que a produção de alimentos vai crescer na proporção necessária a esse crescimento produtivo? E aí a gente tinha, igual tem hoje, nós tínhamos os debates, né? Tinham aqueles que achavam que o crescimento da produção agropecuária se daria via reforma agrária e tinham aqueles, ao contrário, que achavam que o crescimento se daria via investimento em ciência e tecnologia. O que aconteceu? Um professor, Guilherme Dias, que fazia parte do grupo que criou a Embrapa naquela época, que teve um grupo, era o ministro Cirne Lima de um lado, que era ministro da Agricultura, e o Delfim Neto do outro. Eles criaram um grupo para discutir esse problema do crescimento agropecuário. E nesse grupo tinham muitos economistas, né? Afonso Celso Pastore, o próprio José Pastore, o doutor Eliseu Alves,
Tinha vários outros. Paulo Rabelo era um estagiário, um exímio estagiário que trabalhava para essa turma. Então, você tinha o Delfim, vamos dizer assim, os Delfim Boys, né? Sim, perfeito. Então, o doutor Eliseu, com 94 anos, era um Delfim Boy. E essa turma, aí o Guilherme Dias, que também participava, fez um estudo que as pessoas achavam que o problema era um problema de comunicação. Ou seja, era um problema relacionado à extensão rural e não a um problema de geração de conhecimento ou de pesquisa agropecuária. E aí, nessa pesquisa que ele fez, ele tentando responder se o problema era da extensão, ele chegou à conclusão seguinte: olha, nós só temos conhecimento para municiar o agricultor brasileiro por, no máximo, 3 anos. Ou seja, Temos que gerar um conhecimento tropical. isso. Aí o Delfim, muito sábio, né, dono do dinheiro, pegou este argumento e falou: nós vamos investir em ciência e tecnologia. Daí surgiu a ideia de se criar uma instituição que fosse financiadora da pesquisa. O que aconteceu? Naquela época, a gente tinha o DNPEA, que era o Exato. Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária. Só que o DNPEA já vinha com uma cultura em que as pessoas achavam que o crescimento se daria via reforma agrária. O grupo, então, chegou à seguinte conclusão: vamos acabar com o DNPEA e criar uma instituição nova. E daí veio a ideia de se criar a Embrapa. Então, a Embrapa surge ali, né, no final dos anos 60, início da década de 70. Ela é criada em dezembro de 72 e em 73 ela dá o seu primeiro pontapé. Perfeito. Então, e o resto da história a gente já sabe, né, Ronaldo? O Brasil se tornou um dos maiores exportadores de alimento do mundo. Para se ter uma ideia, viu? Neste ano, a gente deve ultrapassar os Estados Unidos como o maior exportador agropecuário do mundo. Se não neste ano, no próximo. Nós já somos o maior exportador líquido. Alguns estudos da Embrapa mostram que de cada 4 pratos consumidos no mundo, um é produzido no Brasil. Como que é feito esse cálculo? Basta você mensurar o tanto de grãos que é produzido, né, o tanto de frutas Carnes. e carnes, o que é exportado e verificar o que é esse market share no mundo e verificar o quanto o Brasil participa. Então você chega a esse número, que é um número assim, mas de fato o Brasil é um grande exportador de alimentos, né, e ele não só contribui para reduzir a fome de um lado, mas contribui também para gerar energia, para gerar fibras, ou seja, o agro ele é tudo na nossa vida. Essa camisa que nós estamos usando é feita de algodão, que é agro. O plástico, às vezes, de alguma caneta que a gente utiliza, também é feito com plástico biodegradável do agro. Papel, né, da celulose. O papel da celulose, o nosso café, ou seja, o agro está presente em tudo. E às vezes, viu, Ronaldo, eu fico assim, chateado quando eu vejo as pessoas que não conhecem, não entendem a importância do setor, falar o seguinte: nós estamos exportando água, nós estamos exportando produtos de baixo valor agregado, nós estamos... Quando as pessoas falam essas coisas, elas realmente desconhecem o que é o setor agropecuário. Ou seja, você no início, né, do podcast falou em bênção. É uma bênção a falar sobre o agro. E aí, pegando um pouco essa questão bíblica, né, o agro, eu acho que uma coisa que a Bíblia nos mostra é o seguinte: se você não plantar, você não vai colher. Ou seja, por detrás do plantio existe o trabalho. Exatamente. E aí eu falo, viu? Toda riqueza só vem do trabalho. A gente não pode esperar as coisas caírem do céu, porque isso não vai acontecer. Então, quando a gente vê, por exemplo,
70% do market share das exportações de laranja no mundo é Brasil. Quando a gente vê 51% das exportações de soja no mundo é Brasil. Quando a gente vê 1/3 das exportações de café no mundo é Brasil. Quando a gente vai para café arábica, é praticamente o Brasil. Brasil. Ou seja, o Brasil ele é líder em várias cadeias. E quando você chega a este patamar, não é porque foi uma bênção exclusiva de Deus, mas é porque houve muito trabalho. Então, Deus quer o bem de todas as nações, mas Exatamente. aqueles que trabalharem, aqueles que acordarem cedo, colocarem a mão na massa, colocarem o labor, né, o suor, pode ter certeza que vai colher frutos muito produtivos. Maravilha, muito bom. Façamos a nossa parte, né? É isso aí. Eu acho que nós estamos aqui trabalhando, né, Ronaldo? Muito bem. Eu gostaria, né, que você comentasse, você já falou bastante aí, né, como que você foi, a sua trajetória pessoal, um pouco da profissional também, mas como você, né, se interessou? Você comentou que foi para Viçosa, viu, né? E essa decisão foi ocorrendo natural para você decidir, né, se interessar pelo agro e estudá-lo. Teve alguma coisa assim mais forte ainda do que essa influência na sua infância, né, no seu desenvolvimento escolar? Você comentou que você É, né, teve a oportunidade de conversar com professores, foi acreditando, né? Como que foi? Como que nasceu isso dentro de você? é o Foi uma seguinte, intuição? Foi alguma coisa assim? o, como eu falei e expliquei, né? Eu queria fazer algo inovador. E o simples fato de você propor um modelo de inovação no setor agropecuário foi uma barreira. No início, muitos não acreditavam. Isso eu estou falando, viu, Ronaldo? 1999, 2000, quando eu comecei a tentar explorar esse tema. O meu, Mas eu penso assim, você observou a possibilidade da agroindústria de transformar o produto primário do agro, ou você viu alguma coisa da inovação na parte de genética ou de mecanização? É isso que eu queria saber, assim, qual foi o ponto de destaque que você... não, o ponto foi o seguinte: na minha monografia, na graduação, eu vi que o setor agropecuário se destacava. Perfeito. Mas todo mundo falava. É um setor que gera baixo valor agregado, é um setor que não gera desenvolvimento tecnológico, é um setor que é marginal ao desenvolvimento. Tem uma teoria cepalina que diz que no comércio internacional os termos de trocas são desfavoráveis aos países que se especializam na produção primária. Ou seja, era tudo. Tem preconceito, tem um monte de coisa. Então, por exemplo, essa coisa do valor agregado. Valor agregado, em termos econômicos, qual que é o valor final do produto que eu tenho e eu vou excluir todos os insumos que eu tive no processo produtivo. Ou seja, na verdade, essa diferença é que vai me dizer se tem alto ou baixo valor agregado. Aí eu te pergunto, vamos pegar o caso da Embraer. A Embraer, ela importa insumos? Sim. Importa. A turbina ou é da GE ou é da Rolls-Royce. Às vezes o leme ou a asa vem de uma outra empresa. No final, o que a Embraer faz? Compra insumos baratos e junta num produto que é competitivo no mercado e exporta. E ao exportar, veja que exportar não é uma coisa simples, viu, Ronaldo? As pessoas acham assim, vou exportar soja, isso é fácil. Não é. Vou dar o exemplo do café. Você, vamos supor, eu gosto de café, você também, Também. mas a gente conhece tudo sobre café? Não, eu nasci na roça, no café, mas assim, tem tanta coisa, né, que a gente Eu vou desconhece. te dar um exemplo. Conversando com um agricultor, se você
plantar, colocar as linhas de café de uma forma transversal, que você pegue ao longo do ano todo o ensolamento, você tem um ganho de produtividade de 10 a 20%. Aí você chega para um agricultor e fala, por que você plantou o café assim e não assim? Muitos não sabem, mas aquele que sabe está tendo um ganho a mais. Então veja, existe um conhecimento por detrás. Supondo que nós estamos entrando hoje na atividade produtiva, até a gente aprender essas mínimas coisas, a gente vai perder um tempo. Isso em economia é chamado de learning by doing, ou seja, é o aprender fazendo. Né? Sim. E na agricultura tem muito. Então a gente não nasce sabendo tudo no primeiro dia, por mais que a gente ame o setor ou a atividade econômica. Então a gente precisa conhecer. E esse precisar conhecer é investir na sua qualificação, é investir dia a dia, ou seja, é um processo. E na cafeicultura, por exemplo, vamos supor, entrei hoje e quero exportar. Eu vou exportar amanhã? Não. Nunca. Eu vou ter que, primeiro, ter 3 anos até eu começar a ter a primeira colheita. Vamos supor que daqui 4 anos eu esteja colhendo a nossa primeira safra. Eu te pergunto, eu vou exportar ela de início? Nunca. Vai ser difícil, eu tenho que encontrar os meus fornecedores, os meus Criar compradores, sua marca. a marca, eu tenho que ver, eu tenho que conhecer o mercado. Ou seja, vamos colocar aí mais uns 3, 4 anos. Se você for muito bom, viu, Ronaldo? Talvez em 8, 9 ou 10 anos, você vai fazer o primeiro lote exportado. Perfeito. Ou seja, para você conseguir ser um exportador contínuo, você precisa de muito investimento. Sim. Então, não é da noite para o dia. E na economia, os meus colegas economistas acham que, eu vou entrar na atividade, vou produzir e vou exportar amanhã. Não, as coisas não funcionam dessa forma. Tem um prazo de maturação, tem o learning by doing, tem eu conhecer o mercado, conhecer as pessoas, o networking, né? A rede de pessoas que vai trabalhar com você. Enfim, se você for muito bom, talvez você consiga exportar muito. Eu conheço um agricultor que ele tem uma propriedade de 100 hectares e ele exporta um café de excelentíssima qualidade, a um preço razoável, para os japoneses. Ele nem sabia que era famoso. Um dia os japoneses convidaram ele lá, né? Vamos lá no Japão para você conhecer as nossas cafeterias. Ele foi lá e os japoneses queriam um autógrafo dele, porque o café dele era vendido com a assinatura dele. Então ele era uma pessoa famosa e não sabia. Celebridade sem saber. Maravilha, muito bom, professor. A gente vai fazer uma pausazinha aqui para dar uma respirada, né? Tomar um café, já que você falou de café, e eu tenho café no DNA. É interessante, eu estudei na pós-graduação da UNB, eu estudei a questão de mercado de café, né? E foi assim, o que eu cheguei à conclusão, né? Aquela época é que o Brasil poderia, né, não exportar somente café matéria-prima, né, o grão, né? Poderia tentar trabalhar com cafés especiais, café gourmet. Passado 20 anos, isso está acontecendo. A gente está vendo aí. Recentemente, eu recebi um artigo dizendo que uma saca de café especial no Brasil foi vendida a R$150 mil, né? Dada a qualidade que a nossa cafeicultura do Arábica atingiu. Né? Então, acho que nós estamos no caminho certo, né? Só para encerrar isso, né? Voltando à sua pergunta, né? Da onde que surgiu essa ideia? Primeiro foi lá no mestrado, estudando em Viçosa, eu tive essa ideia, mas a ideia de ver que as pessoas não entendiam o setor agropecuário. Perfeito. Então, todos esses, a gente pode até conversar no próximo bloco, dos mitos, né? Eu acho que um pouco do meu trabalho foi desmistificar todas essas falácias, vamos dizer assim, sobre o agronegócio. E no final, eu acho que alguma coisa eu estou contribuindo nesse sentido, Com viu? certeza, maravilha e muito. Bom, pessoal, a gente vai fazer uma pausazinha aí, né? Eu gostaria de lembrar que esse trabalho conta com o apoio da GFoscal,
que é um fertilizante fosfatado natural que é mais nutrientes. A gente volta já. Você sabia que a chave para colheitas abundantes está no cuidado nutricional das plantas? Com décadas de experiência e um compromisso inabalável com a agricultura brasileira, estamos aqui para apoiar você, produtor. Com um projeto de expansão contínua, realizamos mais que um salto em números, um salto em nossa capacidade de contribuir de maneira substancial para a agricultura nacional. E é nesse espírito de parceria e dedicação que apresentamos nosso produto, o fertilizante Gefoscal. Eficiência máxima no aproveitamento de nutrientes com distribuição uniforme e fonte de silício. Nosso compromisso é transformar potencial em prosperidade. Escolha Gefoscal e impulsione suas colheitas. Pessoal, estamos de volta aqui com a nossa conversa com o professor José Eustáquio, que é economista, né, dedicado ao agro. Você é um pesquisador, professor no IPEA. Eu gostaria que você comentasse para a gente como você chegou nessa instituição tão conceituada. Bom, em 2008 teve um concurso no IPEA, eu fiz esse concurso, passei, eu estava defendendo meu doutorado e eu defendi e já comecei a trabalhar no IPEA. Então, eu já vinha com essa bagagem de estudar o setor agropecuário. No IPEA, é claro, eu não sou o primeiro a estudar. Então, a gente tem pessoas, um deles que eu acho que é importante mencionar é o Rui Miller Paiva. Rui Miller Paiva, na década de 70, fez um modelo discutindo a inovação tecnológica no setor agropecuário e foi uma pessoa muito importante. Depois do Rui Miller Paiva, tiveram vários outros pesquisadores que também estudaram indiretamente o setor. Acho que Edmar Baixa também participou. Foi do Banco Central, né? Se eu não me engano, Edmar Baixa. Mas também teve uma passagem também, né, pelo IPEA. Tiveram outras pessoas, acho que uma pessoa que é importante eu destacar é o José Garcia Gasques. O Gasques, ele também foi pesquisador do IPEA, trabalha um longo período lá, estudou muito a produtividade total dos fatores, depois foi para o Ministério da Agricultura. Exato. E quando eu entrei, eu conheci ele já estava no Ministério da Agricultura. Então, ele foi uma pessoa que abriu as portas para mim e, enfim, foi um pouco nesse sentido. Agora, no IPEA, é claro que o Zé Eustáquio não é o único que estuda o setor agropecuário, mas eu costumo achar o seguinte, dividir internamente, que tem aqueles pesquisadores que estudam a pobreza, que estudam a questão social, a agricultura familiar e um ou outro que vai estudar o setor agropecuário como um todo, né? A questão produtiva, o agronegócio. Então, que estudam mais esse setor maior, são poucos pesquisadores. Então, tem um grupo que gosta de estudar agricultura familiar e as questões de pobreza, mas tem um outro grupo que estuda essa parte do agronegócio em si. E, tal como nas universidades, também existem esses embates internamente, tá? Então, eu acho que o meu papel no IPEA é um pouco isso, trazer, mostrar a importância do setor e que a gente tem que parar com essa subdivisão, porque isso não existe, né? É o setor que movimenta a economia, é o setor que a gente tem que estudar mesmo, porque é a nossa vocação. Perfeito. Imagino que você deve ter encontrado alguns desafios também, né? Quando você vem com essas ideias para uma instituição. Como que foi isso? Se você puder colocar para nós. Ronaldo, você lembra daquela propaganda que a gente via na TV? O agro é pop, o agro é top. A Agretec, o né? Agretec, lembra? Sim. Eu acho que aquela propaganda foi um start que começou a mostrar para a sociedade a importância do agro. E os trabalhos que eu fui desenvolvendo desde os anos 2000 até hoje, veio contribuindo nesse sentido, mostrando as informações. Nós trabalhamos com o censo de 2006, trabalhamos com o censo de 2017 e vamos agora para o terceiro censo que nós vamos aprofundar os estudos. E já no censo de 2006,
nós mostramos pela primeira vez a alta concentração produtiva. Ou seja, 10% dos estabelecimentos agropecuários eram responsáveis por 85% do valor bruto da produção, enquanto 90% dos estabelecimentos participavam com apenas 15% da produção. Então havia uma desigualdade grande. Fomos nós que mostramos isso. Mas, quando a gente olha os Estados Unidos e a Europa, essa concentração também existe. Então não é algo que a gente tem que analisar assim, do ponto de vista que isso é algo ruim. Não. Sim, não é uma jabuticaba. Não, pelo contrário. O pequeno agricultor, ele quer se tornar grande. Eu desconheço qualquer agricultor que não queira vender o seu produto a um preço elevado. Eu costumo dizer, né, tal como em qualquer setor econômico, quem quer fazer negócio quer vender caro e comprar barato. E na agricultura é igual, viu, Ronaldo? Perfeito. A gente tem que comprar insumo barato e queremos vender o nosso produto caro. Você mencionou o café está ultrapassando aí quase que R$2.000, né, reais, uma saca de café, algo aí em torno de $320 uma saca. A gente está chegando a um preço muito elevado. Mas o que acontece? Às vezes vem também o crescimento dos preços dos insumos. Exatamente. Então, se o preço dos mão de obra, se isso está aumentando de preço, eu tenho que ser hábil o suficiente para comprar barato e para vender caro. Se eu conseguir fazer isso de forma bem feita, eu vou ser um bom agricultor. E isso serve para qualquer outra atividade. A Embraer tem um produto, viu, Ronaldo, que foi uma parceria Brasil e Argentina, e eles queriam produzir o Vector 123. Imagina a melhor tecnologia no avião. Era a melhor turbina, era a tecnologia fly-by-wire, era tudo de mais moderno que a gente tinha ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, eles colocaram nesse produto. E aí eu te pergunto, qual foi o grande erro? Talvez o preço ficou muito elevado. Exatamente. Quando você colocou tudo do bom e do melhor naquele produto, você não encontrou um consumidor. Então foi um protótipo de um único avião fracassado. Perfeito. Exímio na tecnologia, fracassado nas vendas. Ou seja, quando você analisa também, se você já leu a biografia do Steve Jobs era um pouco isso também. Ele queria inovar, queria colocar tudo de bom no seu produto. O que acontecia? O preço ia lá em cima. Mas ele tinha que saber vender e mostrar a importância do seu produto comparado aos outros. Ainda continua assim, né? Nos telefones, né? E outros componentes. Ou seja, seja na indústria do telefone celular, seja na indústria de aviões ou na agricultura, nós temos que comprar barato e vender caro. E saber fazer isso é uma arte. Então, a gente não pode achar que o produto agropecuário tem baixo valor agregado. Esse é um grande mito, né? Então, quando eu falo para você, eu vou produzir café e daqui 4 anos eu vou começar a ter a minha primeira colheita, eu estou dizendo que eu investi numa propriedade aí de 500 hectares, viu, Ronaldo? Eu investi praticamente 5 a 8 milhões ao longo aí de cada ano. Na terra. Eu estou jogando dinheiro na terra e não sei se eu vou colher. Ou seja, depois de 3, 4 anos, eu estou falando aí algo em torno de 15 a 25 milhões de reais que foram colocados na terra. Imobilizou um capital substancial. Se isso não é valor agregado, eu não sei o que o economista entende por valor agregado. Então, veja, produzir na agricultura, você investe na terra para depois colher, para depois vender. A venda é muito importante. Não adianta eu produzir o Vector 123 se eu não vou ter alguém que compre esse produto. E no final, se eu fizer tudo perfeito, eu vou exportar. Por que o agricultor quer exportar? E aí a gente escuta também, a exportação vai prejudicar a segurança alimentar.
Isso é uma falácia, viu? É... Sabe por quê? Quanto mais você exporta, mais você produz, mais sobra para o mercado interno, mais o consumo per capita dentro do país aumenta daquele produto. Olha o frango, né? Quanto a gente consome hoje de carne de frango. Pois é, o frango, a soja. Aí as pessoas falam assim, exportar soja é ruim. De onde que as pessoas tiram? A soja é insumo barato para a produção de ração, que a ração é insumo barato para a produção de carnes. Eu estou falando de suíno, de bovino, de pescado, de aves, ovos. ou seja, é tudo. É tudo. Aí a pessoa fala assim, eu não preciso comer soja, mas come a tilápia. Exatamente. Então eu acho que há muito desconhecimento. Essa propaganda, o agro é tech, o agro é pop, ela foi importante porque começou a incutir na sociedade o quão complexo é o setor. E eu acho que depois da pandemia, viu, Ronaldo, as pessoas perceberam, se não fosse o setor agropecuário, a economia tinha quebrado. Exatamente. E nessa época... E a gente vive, né, professor, sem celular, até sem televisão, mas sem comida não. Não dá. Eu lembro que no primeiro dia do lockdown, eu fui no supermercado aqui na Asa Norte, né? E eu lembro que era uma fila quilométrica. Tinha 20, 30 pessoas num caixa estocando comida. Imagina se você vivesse num país que não produz alimentos. O que mostrou, o país foi muito bem sucedido, né? Tinha prefeito que queria bloquear a passagem de um caminhão para um município para outro. Fechar CEASAs, ainda bem, né, que essas coisas... não aconteceu isso. O agro não parou. E olha, Ronaldo, olha que curioso. No ano da pandemia, o Brasil colheu a sua maior safra, que foi algo em torno de 247 milhões de toneladas. Hoje, neste ano, há uma expectativa que a gente venha a colher 322 milhões de toneladas, ou seja, um novo recorde. Sai ano, entra ano, a gente vai produzindo recorde atrás de recorde e as pessoas ficam querendo discutir mudanças climáticas como se as mudanças climáticas fossem prejudicar a produção. Eu falo o seguinte, viu, Ronaldo? Se há mudanças climáticas, elas estão vindo para o bem do setor agropecuário brasileiro, porque a gente está produzindo cada vez mais e não estamos vendo. A gente vê problemas. É claro que nós vimos na última safra as enchentes no Rio Grande do Sul, seca, né? a seca em Brasil outras... Central. No Brasil, no Centro-Oeste, em outras regiões do país. Enfim, isso acontece. Agora, a agricultura, ela é sazonal, ela é cíclica. Tem um ano que a gente tem alta, tem um outro ano que é baixa. Quando você vê o café, é um pouco isso. O café, a cada 3, 4 anos, você tem ciclos, você percebe isso. Então, eu acho que pode existir mudanças climáticas, é claro, mas achar que o ser humano é capaz de mudar o clima da Terra como um todo, eu tenho um pé um pouco mais cauteloso nesse sentido. Por sorte, né, professor? A gente tem um conjunto de práticas, né, que são chamadas de boas práticas agrícolas por uma agricultura de baixa emissão de carbono. Na verdade, o Brasil hoje, né, é uma grande potência agroambiental. Né? Isso está ficando evidente, o Brasil está se estruturando para comunicar isso. Inclusive, né, a próxima COP mundial vai ser no Brasil em 2030. Desculpa, 2025. 2025, a COP 30, né? Isso. Eu estou confundindo aqui porque está acontecendo a COP 29 agora lá, no país de nome difícil de falar, né? Azerbaijão, isso. Mas o Brasil tem, a gente vai falar depois, no próximo bloco, um pouquinho disso, mas eu gostaria de retomar um outro tema aqui que você passou, dessa questão de que o produtor deve, né, tentar comprar mais barato e vender caro. Eu pergunto, como você vê o papel das cooperativas nesse processo? Porque o produtor sozinho, ele
é um animal fora da manada, ele fica presa fácil, né? Para ser caçado, como a gente vê aí, o leão caçando uma zebra, caçando, né, qualquer outro, um cervo. O produtor, então, essa união, esse papel das cooperativas, né, e o papel também da agroindustrialização, que hoje está acontecendo muito forte no Brasil, as próprias cooperativas, né, elas estão tendo esse processo de industrialização. Como que você enxerga esse papel do cooperativismo e desse avanço na industrialização do agro no Brasil? É o seguinte, Ronaldo, eu falei, né? O pequeno quer ser grande. Quando eu falo isso, a gente está tangenciando um conceito econômico que é de economias de escala. Ou seja, em qualquer atividade econômica, para você ter inserção e ganhos competitivos, você tem que ter economias de escala. E o que é ter economias de escala? É eu conseguir aumentar a minha produção diminuindo custos marginais. E se você é pequeno, provavelmente o seu custo é muito grande, provavelmente você vende barato. Ou seja, a sua margem, a sua receita líquida é pequena. Então, qual que é a solução para o pequeno agricultor? Olha, se individualmente eu não tenho capacidade de competir dentro desse mercado, se eu juntar com o meu vizinho e assim sucessivamente, o que era pequeno se torna grande. E ao se tornar grande, você tem poder de barganha na compra dos insumos, ou seja, você vai comprar barato, porque agora você compra mais, você tem como barganhar com o seu fornecedor, e por outro lado, você vai acessar mercados que pagam mais. Por quê? Para exportar, você precisa de ter credibilidade. E a credibilidade vem quando você é capaz de ofertar o seu produto na hora que o consumidor quer e na hora que ele precisa. Com regularidade, com qualidade, né, professor? Correto. Ou seja, individualmente, vamos supor que tem uma quebra de safra e eu não consiga entregar esse produto para o consumidor final. Isso é uma falha. Amanhã ele vai me trocar por um outro que consegue. Então, o pequeno, se ele se junta com outros, ele se torna grande, ele tem economias de escala e, a partir daí, ele começa a acessar mercados mais importantes. E, além disso, se você compartilha conhecimento, você também absorve mais. Então, eu acredito nisso. Então, você vai ter um acesso a orientação técnica melhor. Eu vou te dar um número. Dos 5,1 milhões de estabelecimentos agropecuários no último censo, mostrou que apenas 21% destes estabelecimentos tiveram acesso à orientação técnica. Orientação técnica. Agora, vamos pensar o seguinte: quantos desses 5,1 milhões eram estabelecimentos cooperados? 579 mil estabelecimentos eram associados a uma cooperativa. Desses 579 mil estabelecimentos, que representavam praticamente, né, o equivalente a 11,4% dos estabelecimentos agropecuários no país, eles tinham um índice de orientação técnica de 64%. Então, veja, quando o agricultor, no geral, a média brasileira de acesso à orientação técnica era 21%, se ele era um estabelecimento cooperado, esse indicador era 64%. Ou seja, isso é um indicativo de que a capacidade de absorção de novos conhecimentos é maior quando o indivíduo é cooperado, quando ele não for cooperado. Então, a cooperativa, além desse papel de comprar mais barato e vender num preço melhor, ela ainda dá uma orientação técnica mostrando que o conhecimento é o insumo mais importante da produção. Correto, é isso mesmo. Então, eu acho que o cooperativismo é muito importante. E aí a gente vê, viu, Ronaldo,
por que vamos pegar a agricultura de menor porte. Aonde que ela está localizada no Brasil? A gente olha de um lado no Nordeste e de outro no Sul. São as regiões onde a agricultura de menor porte ela se implantou. Por que no Sul ela é mais dinâmica e no Nordeste não? No Sul, o espírito cooperativista é muito maior. Consequentemente, as instituições locais se moldam para ajustar a esse sistema. E no Nordeste, quando a gente olha os indicadores, é uma região em que o associativismo ele é maior do que o cooperativismo. Ou seja, no Nordeste, quando eu falo em associativismo, é o primeiro passo para eu me tornar um cooperado. Perfeito. Então, essas instituições são mais fragilizadas lá do que quando comparadas ao Sul. Então, por este motivo, eu acho que o Sul tem uma dinâmica produtiva muito mais pujante do que no Nordeste, quando a gente fala de uma agricultura de menor porte. Muito bem, professor. Eu vou lembrar aqui, você comentou aqui do nosso querido, né, e admirado economista da Embrapa, criador, Eliseu Alves, e eu vou lembrar de uma outra pessoa que também, né, contribuiu de forma muito expressiva para o crescimento da nossa agricultura, que foi o saudoso Alisson Paulinelli, nosso ministro da Agricultura. Ele tinha essa preocupação, eu convivi bastante com ele, né, no último período de vida dele, e ele colocava esse universo aí de 4,5 milhões de pequenas propriedades, como é que essas propriedades vão ter acesso à inovação, ao conhecimento e ao mercado. Como que você percebe isso? Como que, com esse olhar econômico, né, como que você enxerga? O que nós devemos fazer para possibilitar que esses pequenos produtores tenham acesso ao conhecimento, né, às ferramentas de crédito, para que possam produzir, né, e se tornar médios e grandes, não em tamanho, mas em economia, né, em renda, em qualidade de vida. Como fazer isso? Qual a pista que você dá para nós aí? A primeira regra que eu poderia definir é: o governo não pode prejudicar o que está em andamento. Essa é a primeira regra. Certo. Por quê? Nós já mostramos, ao longo de 50 anos, que o setor é capaz de se locomover. Perfeito. Então, se o governo não atrapalhar, a gente já está na rota correta. Tipo uma interferência de regular preço, de subsidiar. Isso. Você falou numa coisa interessante, subsídio. Eu tinha mencionado a teoria cepalina dos termos de trocas desfavoráveis. A CEPAL é o braço econômico do desenvolvimento da América Latina e do Caribe, na ONU. Perfeito. A sede dela fica no Chile. E naquela época ali, década de 50, 60, eles criaram o que se chamava de teoria da dependência. Países que exportavam bens primários, eles tinham uma dependência daqueles países industrializados e desenvolvidos. Então você tinha economias centrais de um lado, que eram os países desenvolvidos, e as economias periféricas de outro, que era Brasil, Argentina, países que vendiam bens primários. E eles achavam que o progresso técnico só acontecia onde você tinha produção industrial. E onde você tinha produção primária não gerava progresso técnico. E por isso você tinha uma troca desfavorável no comércio internacional. O que o Brasil mostrou é o contrário. Nós geramos conhecimento de uma agricultura tropical que não existe no mundo comparativo, né? E essa geração de conhecimento favoreceu a incorporação do Centro-Oeste na fronteira agropecuária brasileira. O Centro-Oeste, né, a gente costumava falar que era Campos Cerrados. Exatamente. Por quê? Era uma região de solo pobre, com árvores baixas, galhos retorcidos. Era essa a descrição dos livros que eu tinha de geografia quando eu estudei no colégio.
Ou seja, não era uma região propícia para o desenvolvimento agropecuário. Agora, por que que o Cerrado se tornou a maior fronteira agropecuária no mundo? Porque ciência e tecnologia, técnica de calagem, fixação biológica de nitrogênio, tropicalização dos cultivos, mecanização, solubilização biológica de fosfato. Estou aqui falando algumas das tecnologias. Plantio direto chegou depois. Plantio direto na década de 70 era... Estava iniciando, né, no Brasil. Estava iniciando, era irrisório. Hoje, o plantio direto contribui, né, para a melhoria dos atributos do solo, ou seja, são várias práticas em conjunto que você adota e tem uma produção maior do outro lado, né? Então, eu acho que, nesse sentido, nós mostramos que era possível ter essa produção pujante, né, no setor agropecuário. Mas assim, então o caminho é a gente seguir para o pequeno produtor. Eu gostaria que você complementasse, né? Segue nessa linha do desenvolvimento tecnológico e como permitir que ele acesse esse conhecimento, esses mercados, é estimular o associativismo, o cooperativismo, é criar uma estrutura de assistência técnica que está aqui no Brasil, a Anater, que não sai do papel. Eu acho o seguinte, viu, Ronaldo? Às vezes, o Estado ele tem que entrar no início, né? Ajudar com o fomento, por exemplo, da pesquisa, da extensão, mas depois que as coisas estiverem crescendo e estiverem num ritmo mais acelerado, o Estado pode diminuir a sua participação. É natural isso. Foi o que aconteceu com a Embraer. A Embraer cresceu, teve um investimento estatal muito grande. Mas o doutor Osiris Silva costumava dizer o seguinte: se a Embraer fosse uma empresa que fosse depender de compras públicas, ela nunca seria a empresa que ela alcançou hoje. Ou seja, na agricultura é igual. Se a gente for querer ter um setor dependente do plano safra, sai ano, entra ano, a gente não vai ter uma agricultura pujante como a que nós temos. O agricultor tem que ir para o mercado. Agora, o pequeno. Então, eu acho que uma estratégia é o cooperativismo, estimular as instituições locais a promover associações, promover cooperativas. Isso contribui. Agora, se o Estado quiser interferir em preço, provavelmente isso vai dar algum problema. O interessante, voltando, né, na história lá dos termos de trocas desfavoráveis, o que o Brasil fez até o início dos anos 90 com a indústria? Colocava as tarifas de importações lá em cima, beneficiava meia dúzia de empresas dentro do país que vendiam um produto caro com um baixo conteúdo tecnológico. Basta lembrar dos nossos das carroças. Exatamente. Na década de 80, né? O computador cobra também, nem me fale. Então, quando a gente coloca essas barreiras, a gente prejudica a eficiência interna. E no agro é igual. Se o governo quiser taxar exportação ou mesmo criar barreiras à importação, o que você vai criar são desestímulos à produção local. E o pequeno, ele tem que ter também esse estímulo para ele se tornar cada vez melhor. A Argentina, né, recentemente, está tirando todas as suas tarifas de importações. Você vai ver o que isso vai propiciar de ganhos produtivos. Imagina a gente aqui podendo acessar a melhor tecnologia a um preço barato. Perfeitamente. Então, eu acho que as barreiras tarifárias prejudicam muito a nossa economia. As pessoas costumam falar que o setor agropecuário é fortemente subsidiado. Isso é outro mito, viu, Ronaldo? Por quê? O Brasil, quando a gente pega os dados da OCDE, o Brasil tem 1% de suporte ao produtor, 1% em relação ao valor bruto da produção. Sabe quanto que a Noruega subsidia o seu agricultor? 53%. Nossa. A União Europeia, 19%. Os Estados Unidos, 15%. Ou seja, são valores muito maiores do que o subsídio que nós temos aqui.
Quando a gente fala de plano safra, daqueles 400 bilhões que foram anunciados, somente 16,5 bilhões é de subvenção. Ou seja, o Brasil subsidia pouco. Eu costumo dizer, viu, Ronaldo, que subsídio é igual desmatamento. A Europa subsidiou muito e por isso desmatou tudo. E o Brasil subsidia pouco e por isso o Brasil tem 2/3 do território nacional preservados com matas e florestas. E quando a gente vai olhar a participação do agricultor nesse processo, você sabe qual que é a estatística? 1/4 das matas preservadas no nosso país é uma contribuição privada. E quando você vê o Código Florestal, essa contribuição ela é destinada à reserva legal. É muito bonito. Essa é uma jabuticaba, viu, Ronaldo? É verdade. Mas quando a gente olha os nossos competidores, eles não têm reserva legal. O curioso é que, certa vez, eu fui a Portugal participar de um debate. E o debate era em torno da questão ambiental. E a portuguesa que estava ao meu lado, o indicador de sustentabilidade que ela utilizava no trabalho era o percentual da propriedade agropecuária utilizada na produção. Ou seja, se eu tenho um estabelecimento, se eu utilizar 100% da área, eu sou 100% ambientalmente correto. Aqui no Brasil nós criamos a jabuticaba, que é a 20, reserva legal, 35, 80, né? que é uma loucura. poupança privada que eu não posso nem tocar naquela área. Ou seja, eu compro uma terra, 20% em algumas regiões do país, no bioma amazônico 80%. Eu não posso tocar. É como se você tivesse um apartamento de 4 quartos e você não pode usar 1/4 aqui no Cerrado e na Amazônia você não pode usar 3/4, só pode usar 1. É isso aí. Não é brincadeira, É né? brincadeira. E curioso, são coisas que a gente vê, né? Europa cria a lei anti-desmatamento. Você Já já... tem floresta? Não, lá não tem. Mas vamos ignorar esse ponto. Vamos pensar o seguinte: será que eles conhecem o que é uma plantação de café? Porque eles dizem o seguinte: se o café vier de área desmatada, que eles não vão comprar aquele café. Então não vão tomar café. Será que eles não sabem que café é feito numa árvore? Eu acho que eles não conhecem. Acho que eles precisariam visitar. Você já conheceu a variedade Mundo Novo? Sim. São variedades que você tem até 7 metros de altura. Imagina o que eles falariam disso. Será que eles falariam que isso é floresta ou é desmatamento? Eu acho que essa lei, viu, Ronaldo, é uma lei anti-florestamento e não desmatamento. Acho que esses equívocos a gente tem que combater, sabe como, Ronaldo? Com números e dados. Perfeito. Eu acho que a gente não pode aceitar tudo como os europeus querem. A gente tem que impor a nossa sustentabilidade, impor nossa soberania, né? a nossa soberania e o quanto nós somos eficientes e damos exemplo. Então, quer criticar o Brasil? Tudo bem, mas me mostra o seu exemplo. Perfeito, muito bem. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. É assim que eles aplicam. Professor, a gente vai dar mais uma pausa, né? Para tomar mais uma aguinha, tomar um café. E a gente volta já. Eu gostaria de lembrar que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante mineral misto, fonte de fósforo, fonte de enxofre, de cálcio, de silício, que é um elemento importante para a resiliência, e é um fertilizante que é mais nutrientes. A gente volta já. Você sabia que a chave para colheitas abundantes está no cuidado nutricional das plantas? Com décadas de experiência e um compromisso inabalável com a agricultura brasileira, estamos aqui para apoiar você, produtor. Com um projeto de expansão contínua, realizamos mais que um salto em números, um salto em nossa capacidade de contribuir de maneira substancial para a agricultura nacional. E é nesse espírito de parceria e dedicação que apresentamos nosso produto, o fertilizante Gefoscal. Eficiência máxima no aproveitamento de nutrientes com distribuição uniforme e fonte de silício. Nosso compromisso é transformar potencial em prosperidade. Escolha Gefoscal e impulsione suas colheitas.
Pessoal, estamos de volta aqui, né, com o podcast Pode Integrar. Nessa oportunidade, o episódio de número 20, e conta aqui com a participação do professor, do economista, né, o doutor José Eustáquio. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho dessa possibilidade de empreendedorismo no agro, né, e essa questão da inovação. Como que oportunidades hoje tem para uma juventude, né, que está voltando para o agro, como trazer essas inovações, esse olhar da agricultura digital, tanta coisa que está acontecendo no agro, que como você bem colocou aqui inicialmente, às vezes o pessoal pensa que o agro é o Jeca Tatu ainda, né? Aquela figura, né? Aquele estereotipo atrasado, mas hoje a gente vê que uma semente, o professor Roberto Rodrigues costuma falar isso sempre, né? Que uma semente hoje tem tanta tecnologia como uma nave espacial. Tem ali a biotecnologia, tem a resistência à praga, tem a tolerância ao herbicida, né? Tá vindo aí tolerância a estresse hídrico, qualidade, né, nutricional, etc. Né? Uma nova época aí da transgenia. Mas como que você vê hoje essa possibilidade para quem quer empreender no agro? Bom, nós estamos falando de duas coisas, viu, Ronaldo? Uma coisa é quando a gente fala de tecnologia cristalizada no insumo. Outra coisa é quando a gente fala da tecnologia não cristalizada. Ou seja, quando eu pego uma semente de soja, realmente, vamos supor, se eu vou mudar a variedade que eu estou plantando e nessa nova variedade tem um conteúdo tecnológico maior, minha produção vai aumentar pelo simples fato de eu ter mudado a tecnologia. Mas o conhecimento não cristalizado, e aí eu acho que está associado à capacidade de absorção de novos conhecimentos, ou, vamos falar aí, vamos dizer, o empreendedorismo está por detrás, eu acho que aí o papel das nossas instituições de ensino é central. Tá? E eu vejo o seguinte, ao longo de algumas décadas, a gente vê uma deterioração muito grande do ensino público no país, principalmente nas nossas universidades. Hoje, é praticamente uma afronta você falar que quer ser um agricultor capitalista, quando, na verdade, o agronegócio é o sucesso capitalista no Brasil. E quando eu falo isso, é aquilo que nós estávamos conversando. Eu consigo comprar barato e consigo vender caro. E essa arte é muito importante. E eu acho o seguinte, a partir do momento que a universidade ela coloca o setor como um vilão, ela vai desestimulando essa juventude a adentrar dentro desse mercado tão dinâmico. Só que o que eu vejo, da mesma forma que a gente vê, né, no jornalismo, se o jornalista ele quer informar com isenção, é uma coisa. Agora, se você quer ser parcial na divulgação da sua notícia, é outra. De duas, uma. Ou você vai entrar para essa parcialidade, vai ficar com os olhos vendados do que pode acontecer, ou você vai migrar e buscar fontes alternativas. O que eu vejo é o seguinte, no agro, o agricultor está buscando as fontes alternativas. Se as universidades públicas não enxergarem isso, elas vão perder seus alunos. Então, eu acho que a parte do empreendedorismo é uma busca mesmo individual de cada um dos agricultores. Se eu estou percebendo que uma determinada instituição vai prover o conhecimento que eu preciso, eu vou nessa direção. E aí é com investimento. Talvez o barato é que sai caro, talvez é melhor buscar pagar um pouquinho melhor para tentar buscar uma alternativa melhor. E aí entra a agricultura digital. Eu acho que o exemplo aqui do podcast é um exemplo de uma revolução digital que a gente vive, né? E na agricultura a gente percebe as mesmas coisas. Então a gente vê pulverização com conteúdo tecnológico, drone, etc. Drone, o próprio trator com toda a programação do GPS, da onde que eu vou ter que
colocar mais fertilizante, onde eu tenho que colocar menos fertilizante. Agricultura de precisão. Perfeito. Por quê? Eu tenho que economizar os meus recursos. Eles são escassos. Melhorar a eficiência, né, professor? Melhorar a eficiência. Então, se eu consigo adotar isso, eu consigo empreender mais. Agora, vamos pensar, o empreendedorismo está naquele elo, né, que a gente estava discutindo das vendas. Não basta eu criar melhor soja com melhor conteúdo nutricional se eu não conseguir vender no mercado. E aí é que está o empreendedorismo. Então, por exemplo, eu posso criar uma marca de café com um marketing do super café. Perfeito. E aí as pessoas que estão na academia começam a enxergar que o café pode ser um produto energético para o seu consumo. Então a gente tem que saber vender os produtos. Eu acho que a arte de empreender está nisso. Quando a gente vai nas universidades americanas, o americano ele já pergunta, né, nessa parte de empreendedorismo, quando é que eu vou ter o meu 1 milhão antes dos 30 anos? Nas universidades, eles desestimulam isso. Ou seja, a gente tem que ter instituições que sejam capazes de estimular a pessoa a empreender, a ganhar dinheiro, a prosperar, a ter lucro e não achar que isso é algo que vai... Pecado, né? Que é um pecado. No final das contas, você quer ter prosperidade, mostrar que você vence. Né? Então, eu acho que a revolução tecnológica ela está entrando nesse sentido. Uma coisa que nós conversamos, né, alguns dias atrás, no passado, o pai falava para o filho, né, se você não estudar, você vai trabalhar na roça. E hoje é o contrário, né? Ó, vai estudar lá na cidade para você voltar e melhorar aqui o processo. E nós já entramos nessa rota, viu, Ronaldo? Perfeito. Por isso é que eu falo, às vezes, se o Estado não atrapalhar, a gente está no caminho correto. E o empreendedorismo é isso. O pai do Steve Jobs, o Steve Jobs teve uma relação com o pai dele adotivo lá, que ele era carpinteiro, né? E aí ele fazia os armários muito bonito. Sabe aquela ripa que é colocada atrás do armário? O pai dele colocava a melhor madeira que ficava atrás do armário. E aí ele perguntava para ele, falava, mas por que você está colocando essa madeira? Aí o pai falava, você tem que fazer o seu melhor produto. E o Steve Jobs levou isso na hora de fazer o computador, né? A Apple ou mesmo o iPhone. E esse empacotamento é muito importante. Então eu acho o seguinte, nós chegamos a uma excelência na produção do grão, na produção da carne. Agora, nós temos que usar a nossa expertise para vender o pacote. Eu acho que esse passo é muito importante. É a comunicação, é essa certificação, professor, como que é? Passa por tudo isso, viu, Ronaldo? Não tem uma solução única. Sim. Mas o fato é, você deu o exemplo da saca de café que foi vendida a 175 mil dólares ou reais? Reais. Reais. 75 mil reais. Se uma pessoa conseguiu, por que duas não conseguem? Por que 3 não conseguem? Sim. Mercado existe. A gente tem que saber encontrar. E esse encontrar é que eu acho que está junto com a questão do empreendedorismo. Maravilha. Muito bem. Você passou um período aí no Ministério da Agricultura, né, numa diretoria. Como que foi essa experiência, né? E eu queria que você também emitisse uma opinião em relação ao nosso plano Safra, o plano agrícola pecuário, né, volume de recursos, taxas de juro e também a questão do seguro agrícola, né, que é uma preocupação que a gente tem frente a essa questão das alterações climáticas, né? Como você falou, chuva numa região, seca na outra, praga, doença, por gentileza. Bom, primeiro, a experiência foi ótima. Por quê? Eu saí de uma instituição de pesquisa, que era pesquisa aplicada, ou seja, de avaliar políticas públicas, e fui para a instituição que executa as políticas. E o que eu percebi na esplanada era o seguinte, o Ministério Todo-Poderoso é o ministério que tem o dinheiro,
que é a fazenda, né? Ou a Exato. economia. E na economia, eu via que havia muitos bons economistas. E no Ministério da Agricultura, eu via que tinha muitos bons engenheiros agrônomos. E o que acontece? É o nosso maior setor econômico. Então, a demanda por recursos é muito grande. Sai ano, entra ano, a demanda sempre cresce. Eu nunca vi passar um ano para o outro e falar assim, não, a gente não está precisando de recursos. É sempre... O Plano Safra sempre é o maior da história, né? Sempre é o maior volume de recursos, né? Então, o lobby é grande, o setor é importante e, de um lado, a demanda vem muito focada, muito precisa, do outro, como não tem a avaliação correta das políticas públicas, a tendência é que você sempre atenda aos aumentos de recursos. Então, eu acho o seguinte, a gente precisa melhor avaliar as nossas políticas públicas. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho política de crédito, vamos falar só de duas, né? A gente tem política de crédito, política de seguro, extensão rural, tem diferentes políticas, mas vamos restringir a crédito e seguro. Qual a importância da política de crédito? A política de crédito visa aumentar investimento. Aumentar investimento visa aumentar as inovações. Se eu inovo mais, eu aumento produtividade, eu vou produzir mais, eu tenho maior ganho produtivo. Aumenta a renda do produtor. A política de seguro, ela visa manutenir o fluxo de investimento. Ou seja, se eu tenho uma quebra de safra, teoricamente o investimento produtivo diminuiria. Mas como eu tenho seguro, eu mantenho meu nível de investimento. Não é razoável pensar você ter flutuações muito grandes no investimento. Perfeito. Porque é um investimento que gera emprego e gera renda. Então, se você... E gera volume de produção também. Também. É produto, renda e emprego. Então, se o investimento cai muito, você vai ter uma queda dessas variáveis. Isso não é bom para o governo, né? Então, você ter uma política de crédito muito efetiva e uma política de seguro também efetiva é bom. Mas aí eu te pergunto, viu, Ronaldo? Como estão as avaliações das políticas públicas? Quando a gente pega os dados, a gente não consegue individualizar os agentes. E se eu não individualizo os agentes, eu vou ter avaliações genéricas. Às vezes, o resultado das avaliações não é o resultado da política. Então, eu tenho que verificar se a política de crédito está sendo efetiva, se ela está, no final, aumentando a renda do produtor, e eu quero ver se a política de seguro está minimizando os prejuízos dessas flutuações climáticas, né? Se eu conseguir isso, o objetivo da política foi alcançado. Quando a gente vê o crédito, eu acho que a gente está numa trajetória boa. Por quê? Vem ano, sai ano, a gente está estimulando o setor privado a aumentar esses investimentos, né? Então, se a gente conseguir estimular o setor privado, o Estado ele pode reduzir sua participação ano após ano, até chegar naquele dia que o setor privado vai se autoajustar. No seguro, a gente observou nos últimos anos uma queda muito drástica, né? Era 4 bilhões há alguns anos atrás, hoje a gente está em torno de 1 bilhão, né, de seguro. Mas quando a gente vai nos dados, a gente tem concentração de produto, a gente tem concentração de regiões e a gente tem concentração de seguradoras que recebem esses recursos. A questão é, a sociedade quer custear essa política? Ou essa política tem o efetivo destino ao qual ela foi criada? A gente não tem avaliação. Perfeito. E um fundo garantidor, por exemplo, seria uma alternativa, um resseguro, um fundo garantidor, para poder... Porque, no fim, né, se a produção cai, o preço dos produtos aumenta, acaba gerando inflação, aumento de preço, né, de alimentos, inflação, isso é ruim para a sociedade. A pergunta é, de onde vai sair esse fundo garantidor? Bom... Eu devolvo a pergunta para você, professor. Se for dos cofres públicos, a gente está vendo. O Estado ele gasta mais do que pode.
Perfeito. Então, o que que acontece? Quando o gasto público é muito elevado, a gente está vendo na pele. O Banco Central tem que colocar as taxas de juros lá em cima. Se as taxas de juros sobem, a taxa Selic, ela baliza todas as outras taxas no mercado. Logo, o crédito fica mais caro. Se o crédito fica mais caro, a gente vai reduzir o investimento. A gente desestimula o empreendedorismo. Perfeito. Ou seja, a gente tem que ter um governo que saiba gastar com efetividade. O recurso público, ele é escasso. Então, a gente tem que destinar o recurso público naquilo que vai dar mais retorno à sociedade. Perfeito. Se for a política de seguro, vamos potencializar ela. Se for a de crédito, é a de crédito. Agora, pode não ser nenhuma e nem outra. Pode ser educação, pode ser saúde. Então, acho que o governo, quando ele é um bom gestor, ele consegue economizar o seu orçamento, que é escasso, para atingir o maior retorno possível para a sociedade. Mas, professor, eu pergunto, tem exemplos como o México e outros países que têm um seguro privado, né, que funciona, e a gente sempre vê o produtor norte-americano, né, a maioria dos produtores fazem o seguro das suas lavouras e acaba reduzindo o prêmio, né, porque se muita gente faz seguro do carro, acaba reduzindo a taxa de seguro. Na agricultura, seria uma alternativa estruturar e estimular essa participação da iniciativa privada na parte do seguro? Você tocou num ponto interessante, Ronaldo. Lembra que eu falei que o Estado ele não pode intervir a ponto de desestimular? Correto. Essa sua explicação é a boa intervenção. Então, quando o Estado, primeiro, ele tem que estudar bastante o que está acontecendo, diante do diagnóstico que ele entender desse mercado, ele vai traçar as melhores alternativas. Mas para isso a gente precisa de dados. Um dado que a gente não tem é o dado do indivíduo que captou o seguro e o dado da produção dele. O dado da produção está no IBGE. O dado do recurso financeiro está na Receita ou no Banco Central. A gente não consegue cruzar essas informações. Quando elas se cruzam, os pesquisadores não têm acesso, nem os agentes políticos. Logo, a gente não tem uma avaliação efetiva da política. Agora, supondo que eu consiga gerenciar essa massa de dados e criar esse diagnóstico, eu acho que alternativas como essa que você pontua seriam interessantes. Essa seria a boa intervenção. Na verdade, o Estado ele deve existir para prover o start. Meu professor de física falava no piparote. Piparote é o peteleco, né? Uhum. Se você tem um corpo parado e você quer colocar ele em movimento retilíneo uniforme, você dá um piparote nele. Se você está nas condições... Vence a inércia, Vence a inércia, ele vai... Você está no vácuo, o movimento vai ficar retilíneo uniforme. O que o governo tem que fazer é dar o peteleco inicial. Uma vez dado, o setor tem que começar a crescer de forma autônoma. Perfeito. E eu acho que nós estamos nessa trajetória. Eu sou otimista, viu, Ronaldo? Que maravilha, que bom. Fico feliz em ouvir isso, viu, professor, porque é um anseio muito grande, né, do segmento, essa questão que eu tenho insistido muito, que o produtor precisa fazer a sua proteção de preços também. Ele precisa proteger a sua lavoura, então aderir ao seguro, analisar isso, mas ele precisa também pensar na proteção de preços. Eu gostaria que você comentasse rapidinho sobre isso. Eu até fiz uma live esse ano, né, com um pessoal especialista de um banco, de uma agência que presta serviço ao produtor, orientando, porque nós chegamos a uma situação que a soja estava quase R$200 a saca, e o milho 100, 120. E de repente, né, como a gente não tem armazém, tem problema de logística, o preço da soja caiu para R$100, o milho para 40. E o produtor perdeu, o país perdeu, a sociedade perdeu. Todo mundo saiu perdendo nisso. Como que o nosso produtor pode se organizar melhor, enxergar isso melhor?
é não ficar com um produto na prateleira, ao Deus dará, e o mercado não tem coração, né, professor? Quando você compra uma ação, você quer comprar barato e depois quer vender ela caro. Exatamente. Quando a gente vê o mercado agrícola, hoje, o agricultor ele tem que ter informação mais ampla do mercado para ele poder vender o seu produto na hora certa, ou pelo menos diversificar seu risco, viu, Ronaldo? Às vezes ele vende um pouco hoje, precifica um pouco no mercado futuro, estoca um pouco outro em termos de armazenagem, né? Vai ser dentro da fazenda ou vai ser numa cooperativa? Temos que ver. Agora, por exemplo, hoje eu já conversei com alguns agricultores, eles têm capital para fazer investimento em armazenagem. Por que eles não fazem? Porque se torna um risco muito grande para você ter um roubo dentro da sua própria fazenda. Então, o Estado ele tem que permitir também a questão da segurança jurídica, seja ela no comércio, seja ela na comercialização, né, ou mesmo na produção. Eu costumo, né, ver nos últimos meses a discussão da insegurança jurídica. Isso cria problemas a fazer com que você, por exemplo, não estimule o mercado de seguros. Perfeito. Então, se o governo consegue dotar a economia com uma segurança jurídica maior, é mais fácil de você gerenciar isso e obter ganhos, tá? Perfeito. Muito bom. Professor, a gente tem visto, né, nós estamos aí com toda essa questão das COPs, a importância e a possibilidade do Brasil crescer na economia verde. Gostaria que você comentasse um pouquinho. O Brasil é uma potência hoje agroambiental, você falou da reserva legal. Há um tempo atrás eu não imaginava como que poderia ser um benefício para o produtor rural ter 20%, 35%, 80% da área de vegetação nativa preservada. Mas depois que eu comecei a trabalhar com bioinsumos, agricultura pecuária regenerativa, a gente entende que ali o produtor tem um patrimônio, né, biológico, ele tem ali micro-organismos, ele tem toda uma biodiversidade que hoje está sendo usada para produzir insumos para controlar pragas e doenças da sua própria lavoura. Então, é um patrimônio biológico, né, de recursos naturais. Mas nessa questão da bioeconomia, da economia verde, como que você enxerga esse potencial do Brasil? A gente está vendo aí COP, né, 29, falamos anteriormente, a COP 30 a ser realizada no Brasil. Como você vê esse potencial e esse desafio para o Brasil, né, realmente fazer o dever de casa e aproveitar essa oportunidade? Eu vou te dar alguns números, viu, Ronaldo? E antes de eu falar dos números, de onde que surgiu isso? Isso vem ali da década de 90, quando a gente teve a Rio 92. Exatamente. Ali, o mundo estava preocupado com desmatamento na floresta amazônica. E aí, depois disso, veio protocolo de Kyoto para os países reduzir as emissões de carbono. Naquela época, o setor que era o foco era o setor industrial. Era o setor de petróleo, combustíveis fósseis. Então, essa discussão vem ali dos anos 90. E o Brasil, em 2004, criou o Plano de Preservação e Controle da Amazônia Legal. A Amazônia Legal é outro jabuti, outra jabuticaba brasileira, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto não, que é uma longa história. Mas criou-se esse plano de preservação e controle do bioma amazônico. O que aconteceu com o desmatamento? Caiu vertiginosamente. E as emissões brasileiras diminuiu muito. E se diminuiu tudo, o que acontece com as emissões do setor agropecuário? Em termos relativos, aumentou. Exatamente. E aí o foco começou a vir na agricultura. Quando é um grande erro você achar que o setor agropecuário é o setor que vai emitir CO2 na atmosfera. Ele é solução, né, professor? Ele é sumidouro, ele é solução. E quando a gente olha queima de petróleo, você não vai comparar plantar café de um lado e queimar petróleo do outro.
Você está retirando petróleo do fundo da terra e queimando na atmosfera. E quer falar que o problema é o café que está sendo produzido em área desmatada? É um grande equívoco. Agora, por detrás disso, Ronaldo, existem guerras comerciais. Então não tenha dúvida. A Europa, quando nos critica nesse sentido, é porque ela está defendendo o mercado dela. E nós vamos defender os nossos. Nós precisamos. Agora eu vou te dar um número. O curioso é que lá fora eles querem comparar emissões por quantidade produzida, porque o foco deles é emissões. E aí eu falei assim, não, eu vou inverter essa lógica. Eu vou calcular a produção por emissões. Em primeiro lugar, essas emissões eu não sei como que eles mensuram. Eles criam uns números, umas métricas e chegam a valores... O mundo temperado e o nosso é tropical. Eles chegam a números assim que em 1990 o Brasil queimou não sei quanto CO2. Bom, vamos acreditar que isso seja verdade, viu, Ronaldo? Eu não estou partindo do pressuposto que os números de emissões de CO2 na atmosfera são falsos. Eu estou partindo que eles são verdadeiros. Se você dividir produção por unidade de emissão, em 1990, o Brasil produzia 243 quilos de alimentos para cada quilo de CO2 emitido. E a França produzia 258 quilos de alimento para cada CO2 emitido. A França produzia mais do que o Brasil. Hoje, o Brasil produz 3 vezes mais e a França cresceu apenas 0,24% nesse indicador. O Brasil produz hoje 744 quilos de alimentos pelo mesmo quilo de CO2 emitido. Ou seja, 1 quilo de alimento hoje produzido no Brasil emite menos CO2 do que foi no passado. Então a gente pode dizer que além de poupar a terra, nós estamos poupando o CO2 também. Eu nem falo poupar a terra, viu, Ronaldo? Você está correto. A gente poupa CO2 e poupa a terra. Mas para deixar mais claro para os nossos críticos, eu acho que a gente tem que falar poupa florestas. Perfeito. O Brasil é o maior poupador de florestas do mundo. Prove o contrário. Muito bom. Professor, a gente está caminhando para o final já do nosso bate-papo, o tempo passa tão rápido, a prosa é boa, né? Mas eu vi assim, você atua como professor também, em pós-graduação, né? Como você vê, então, nós falamos um pouquinho essa questão da formação na universidade, que está distanciado um pouco da realidade, né? Que eu acredito que as parcerias público-privadas podem ajudar. Mas como você vê essa formação hoje, né? O que a gente pode fazer para melhorar a formação profissional do agro? Os profissionais que vão atuar no agro hoje, o que eles têm que estar antenados? E como que as instituições podem ajudar nessa preparação da mão de obra? Eu tenho visto que está faltando mão de obra. Qualificada, principalmente. Eu falei que o ensino público, de um modo geral, está muito deteriorado e muito polarizado em questões que a gente deveria já ter ultrapassado esse debate, tá? Mas existem casos de sucesso, viu, Ronaldo? Eu acho que a Exalc é um grande exemplo. A Exalc, ela está com uma capacidade, eu fui há 2 semanas atrás, visitei a Exalc. A Exalc tem o próprio CPEA, que é uma consultoria voltada para o mercado, tem seu PSEG, nicho. tem tantas o PSEG hoje com os cursos virtuais. Então o agricultor, ele está no campo, ele não tem o tempo para se deslocar, ele precisa estar no seu local de trabalho. Então um curso digital é muito importante e a maioria das universidades não perceberam isso, mas algumas estão vendo. E o que está acontecendo? O negócio está proliferando. Isso é muito importante. Então, esses cursos digitais tá, como que fala? Revolucionando? Revolucionando a educação. E quem ficar de vendas não vai ficar para trás. Porque a moderna educação é essa, é digital, é o horário que eu tenho disponível para visualizar, é o conhecimento
focalizado, direcionado. Então, eu acho que, nesse sentido, algumas instituições estão percebendo isso. Não existe aquela aversão com a questão do lucro, do capitalismo, né, da massificação do ensino. Você só vai dinamizar o ensino se você massificar. E para massificar, a tecnologia é importante. Perfeito. Então, você pode fazer provas com tecnologia à distância. Você não precisa do professor estar dentro de sala de aula vigiando 30, 50 alunos. Eu lembro que quando eu fui fazer o doutorado nos Estados Unidos, a prova de inglês que eu fiz foi toda monitorada virtualmente no computador. Perfeito. Muito bom, excelente. Eu tenho mais uma pergunta para a gente fechar, né, antes das suas considerações finais. O Ministério da Agricultura criou um programa nacional de conversão de pastagens degradadas, certo? E está tentando captar recursos externos para ajudar nesse desafio, porque, né, a quantidade de área de pastagem degradada é muito grande, principalmente no Cerrado. Se fala em 30, 50 milhões de hectares e o Brasil está querendo fazer essa recuperação em torno de 30 milhões nos próximos anos. Como que você avalia esse programa e você avalia essa possibilidade de captar recurso fora? É um programa importante, é uma alternativa à escassez de recursos interna no país, mas a gente tem que saber mensurar os números. Então, por exemplo, o governo reformulou o plano da agricultura de baixo carbono e criou-se ali outras práticas sustentáveis para atrair recursos. Uma delas é pecuária com terminação intensiva. Mas a gente não tem dados. Como que a gente vai monitorar a política sem os dados? Então, quando a gente fala de pastos degradados, a gente tem os dados, mas a gente tem que monitorar esses dados e ver os agricultores que estão obtendo crédito e apresentar para o mercado. Então, essa transparência, esse compliance, quer dizer, todo esse processo de ESG, né, que é governança, ainda deixa a desejar. Eu acho que se a gente conseguir criar métricas para mostrar o quanto que a gente está melhorando nesses quesitos por conta desses investimentos, eu acho que a gente vai atrair o mundo para o Brasil. Tá? Eu acho que esse é o ponto. Muito bom. Professor, realmente a gente está chegando para o final, né, e eu gostaria que conselho você daria para os jovens hoje, né, que de repente estão aí pensando, o que eu vou fazer da vida? Que profissão eu vou seguir, né? Que conselho você daria para os economistas, né? De repente, olha com atenção para o agro, né? Estude o agro, o que você diria aí? Vou ser franco, tá? Talvez possa parecer uma afronta a alguns professores ou algumas pessoas. Eu acho que você tem que ser negacionista. Não acredite em tudo que te falam. E busque as informações para entender. Isso não quer dizer que eu vou negar a ciência. A ciência é o negacionismo. Por quê? Eu tenho que criar uma hipótese e eu tenho que negar a hipótese para provar se ela é verdadeira ou não. Então, o processo de crescimento do conhecimento passa por questionar. E a gente está vivendo um período que as pessoas colocam o questionar como sendo algo ruim. Não, a gente tem que questionar tudo. Será que a política de crédito é boa? Será que a política de seguro é boa? Se for, vão melhorar, vão potencializar. Se não for, vão melhorar. Então, esse fato de questionar, a gente não pode perder. Então, é o conselho que eu dou. Aí eu volto ao meu exemplo, viu, Ronaldo? Eu questionei, porque eu queria estudar inovação no setor agropecuário. Eu acho que eu fui bem sucedido quando eu confrontei a maioria dos professores, a maioria das pessoas que pensavam o contrário. E eu acho que hoje a gente vê que o setor é muito importante, é muito forte, e aí
se eu posso dar um conselho, dê uma olhada com carinho no setor agropecuário, porque o dinheiro está correndo nele. Então, se você quer ter um emprego, quer ter uma profissão, acho que startups nessa área digital estão proliferando e a gente precisa de vocês. E como a gente falou, né, nós temos menos pessoas trabalhando hoje no campo. A gente tem um campo esvaziado. Então, a gente precisa de uma mão de obra qualificada. E não tenha dúvida, ela vai ser bem remunerada. Invista nisso, questione e siga em frente. Maravilha. Professor, muitíssimo obrigado, né? Estou muito feliz, muito enriquecedor, né? Todo o compartilhamento do seu conhecimento, sua experiência, e traz um alento, né, para a gente saber que tudo isso que a gente vê acontecer no campo, você traduz em números, né? Você é muito pragmático, isso é muito legal, né? Tem que mostrar número, tem que mostrar resultado, né? Tem que avaliar, tem que estudar, tem que ter critério. Então, muito obrigado pela sua contribuição, parabéns pelo seu trabalho, né? E sucesso sempre aí, tá bom? Eu que agradeço, viu, Ronaldo? E desejo a você igualmente sucesso e feliz coincidência da gente se encontrar e poder fazer esse bate-papo. Muito bom. E eu gostaria de lembrar que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante natural, que é mais nutrientes. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.